Boa noite, pessoal que nos assiste aqui na TV Mais, canal 27 da rede ABC Santo André. Nós estamos aqui com mais um programa da Escola Ops Adventure, onde nós falamos sobre operações, o mundo operacional, segurança pública, os esportes de aventura que, no geral, vieram de uma iniciativa militar. E voltamos aqui com dois convidados que vão falar sobre pilotagem defensiva de motocicletas. Então a gente está retomando o assunto em virtude da repercussão, diversas questões ficaram pendentes. Então, aqui à minha direita nós estamos com o Tid, certo? Nosso amigo que é instrutor de pilotagem já há 432 anos, né? Tem esse rosto jovial. Né? E nós estamos com o Amaral, à minha esquerda, que também, né, atua na área, é palestrante do assunto, né, representa também a Porto Seguro. Representa. Né, a Porto Seguro, então se você precisar de seguro, converse com o nosso amigo Carlos Amaral. Então vamos lá. A gente estava comentando, vou iniciar esse nosso programa fazendo o seguinte comparativo. Né, tempos atrás, as motos, quando surgiram, elas começaram a buscar o seu espaço, que até então só se falava em carro e a moto ficava para um segundo momento ali, não era respeitada, eles começaram a brigar por isso. E hoje a gente está vendo o mesmo acontecer com as bicicletas, né? Atualmente a gente tem visto vários acidentes, o número de ciclistas tem aumentado, parece um contraponto, uma coisa com a outra, mas de fato a gente percebe que é uma mesma evolução nesse sentido. O que você tem para dizer para o nosso telespectador a respeito disso? Olha, é interessante, porque eu vivi o crescimento da motocicleta, da indústria da motocicleta, entre a passagem dos anos 80 para os anos 90. Então a gente se sentia naquela época, quem andava de moto, um pouco excluído da sociedade mesmo, sabe? A gente era os persona non grata do trânsito, né? E tinha que meio que brigar por espaço, né? Hoje isso mudou completamente. A bicicleta está acontecendo exatamente a mesma coisa. Então, a bicicleta é uma realidade, ela é uma necessidade para uma cidade do porte de São Paulo e de outras grandes capitais. Ela é um meio de transporte muito eficiente para deslocamentos pequenos, né? Só que o que eu estou percebendo hoje é uma coisa curiosa. Assim, você anda de carro, você é motorista. Eu ando de moto, eu sou motociclista. Por que o ciclista ele é um cicloativista? Por que ele não é apenas um ciclista, né? A bicicleta hoje ela está ganhando um componente de ativismo social, de ativismo político que não precisa, não tem necessidade. Basta que as pessoas simplesmente usem a bicicleta. Ela não precisa provar que a bicicleta é melhor que outro veículo. Sabe? É um pouco como acontece com futebol, com religião, sabe? Assim, eu tenho a minha, eu respeito a minha, eu não quero que a minha seja melhor que a sua, nem quero que a sua seja pior que a minha. E os ciclistas, eles estão um pouco ainda com um pouco desse ranço de achar que, não, eu ando de bicicleta, então eu sou melhor que você. Não, ele não é melhor que ninguém, inclusive ele tem que compartilhar os espaços, né? Mas eu acho que a bicicleta vai ganhar muito espaço em São Paulo e nas grandes capitais. Eu acredito que é uma consequência natural pelo próprio estresse que a gente passa no dia a dia do trânsito, as pessoas procurarem outras alternativas, né? E isso ligado com a nossa necessidade de uma vida sadia, acaba trazendo a bicicleta como uma opção, né? E muitas vezes não só para final de semana, não só para uso nas tão discutidas ciclovias, né? Que é uma discussão delicada da gente estar tratando nesse momento, mas para a gente entrar no tópico civilidade, que é a sua especialidade, Amaral, você acha que essa necessidade dos ciclistas se exporem como ativistas não cairia dentro do contexto de eles não terem até então o espaço adequado, a segurança adequada, ou as ocorrências que têm acontecido aí, né, algumas delas fatais, né, pelo desrespeito que o motorista, a falta de consciência que o motociclista tem aí com relação aos ciclistas? O que você acha dessa situação toda? Eu concordo inteiramente com o Tite Simões, porque aí já não é mais uma situação de transporte, de compartilhamento de espaços e assim por diante. É uma situação comportamental.
Hoje está em ascensão o ciclista, antes era o motociclista, um monte de situações que houve aí no passado, agora no presente, em situações diferenciadas. Só que assim, qual é o espaço do ciclista, do pedestre? Qual é o espaço do motociclista, do caminhoneiro, e assim por diante? São todos disponíveis. Aquilo que o Tite falou, não precisa se mostrar que ele é um novo no pedaço no trânsito. É simplesmente andar de bicicleta. Agora, existe a lei lá. Não pode ficar 1,5 metro, menos de 1,5 metro de distância do ciclista. Peraí, essa lei já existia há 1 milhão de anos atrás. Não é para o ciclista, é para qualquer veículo. É para qualquer veículo. Você pega lá um veículo carro, outro veículo carro, eles estão a 1,5 metro de distância. Aí você passa de moto no meio, aí a moto é multada porque não respeitou 1,5 metro de distância. Não tem a lei do corredor, tem a lei do 1,5 metro de distância. Então o corredor pode. Não tem uma lei específica. Você está entendendo? Entendi. Não tem uma lei. Hoje o carro anda no corredor. Que carro que anda no corredor? A ambulância. Viaturas. Eu já vi bastante disso. Você está entendendo? Então não é corredor, é um espaço que te dá para você ir. Agora, isso não significa que naquele momento é arriscado, que naquele momento não é arriscado. Então, não é para o motociclista, não é para o ciclista. A gente acredita que o ciclista tem que tomar muito cuidado, porque a velocidade é menor, ninguém vê, ele não tem espelho retrovisor. É muito difícil um motorista, entendeu? De repente o ciclista vem, um deslocamento de ar de um grande veículo já leva o ciclista embora, leva o motociclista. Amaral, vamos falar um pouco de segurança, os equipamentos de segurança e a segurança com relação à manutenção das motocicletas. Porque isso envolve diretamente o tema, né, em si, que é a pilotagem defensiva, e está relacionado com a máquina. Que adianta você ter todo um treinamento e, de repente, chega lá, sua munição não funciona quando você precisa fazer uso da arma. Né? Então, e os diversos equipamentos que surgiram hoje, que são modernos, airbag para o próprio motociclista, o que você pode passar com relação a isso? Deixa eu mostrar algumas coisas para você, bem rápido, porque nós temos um grande parceiro, Sim. que é o Ronaldo da HLX, é um especialista em equipamento de segurança. Mas antes disso, obrigado, viu? Muito obrigado. Mas antes disso, de falar em manutenção, estou lendo uns artigos do Tite sobre carburação. Mas na verdade é assim, deixa eu falar manutenção um pouco só, porque um exemplo que aconteceu em um curso de pilotagem que a gente estava dando em Mogi das Cruzes, para uma turma de motoboy, e aí na hora da frenagem, fala, olha, vamos frear agora, você passa por esse cone, tá, explicava tudo, aí vinha o motoboy e freava e a moto ia embora. Nossa, eu conhecia a moto, né? Falei, não é assim que ela freia. Aí ele freava e ia embora. Falei, peraí, deixa eu dar uma volta nessa moto. Aí eu peguei a moto, fui e freiei. Não tinha freio. É um detalhe, quase não é necessário. Não tinha freio. Aí eu perguntei para ele. Mas, olha, é isso que ele disse. Eu falei assim, mas escuta, não tem freio. Ele falou, mas não precisa, a gente acelera mesmo. Aí a gente deu uma manutençãozinha e tal, e a frenagem foi legal. Quando ele conseguiu parar a moto, Tite, é impressionante, ele começou a chorar. Eu falei, mas por que você está chorando? Ele falou, porque se eu soubesse que era dessa forma, eu não ia me acidentar na marginal atrás de um caminhão. Pois é. Então, quando se fala de manutenção, né, muitos hoje não reconhecem essa situação. Além de ser caro, hoje a moto está disponível, a pessoa compra a moto, mas não tem o dinheiro para fazer a manutenção e assim por diante. Sobre equipamento de segurança, eu sempre fico imaginando os deuses gregos no passado, né? Só para a gente focar, a gente vai falar sobre as motocicletas, né? De repente,
né, vai Não, dos tudo deuses gregos. Não, mas os deuses gregos... Já está na pauta essa semana. Os né, deuses TV. gregos é o seguinte, eles eram deuses e eles usavam capacete. Ah, certo. Foi aí que começou essa... Você vê, se eles usavam capacete, por que a E gente eram que não é imortais. Deus? É verdade. Então, na verdade, não é só o capacete que é tão importante. Existe vários, muito importante, mas não é só ele. Hoje tem várias situações de roupas especiais, o couro que é o melhor para a abrasividade, mas é lógico que a gente tem que ter o bom senso, né? Às vezes, pô, Amaral, mas eu tenho que usar terno para ir até o meu trabalho, né? Usa então uma joelheira embaixo do seu terno, compra lá, né? Usa lá uma cotoveleira nas partes principais de queda, né? Pensando nisso, até o nosso parceiro, o Ronaldo Guimarães, que é da HLX, me permite falar. Sim. Ele fez calças simples, né? Formais. Ele está desenvolvendo roupas e tá. equipamentos de segurança. Você põe aqui. Muito bom. Fica de pé para mostrar. pro- Opa! Parece que você não O tá usando modelinho isso. aqui o modelinho não é tão, né, Não, mas bonito. tá valendo. Você coloca aqui. Pronto, você está protegido Se de cair... uma forma, né, leve, evidentemente, Certo. né? Mas é a parte principal onde a gente cai, cotovelo, tal, assim por diante. Então, para quem não quer andar que nem Jaspion, né? Ou coisa parecida, uma coisa mais informal, a HLX ela proporciona isso. Muito Agora bom. você vem para a entrevista e fica Fica normal. muito bom. Eu até vou sugerir uma participação aí junto com a empresa HLX. Opa! Está convidado a participar do nosso programa numa próxima que ocasião, bom. falar sobre os equipamentos de segurança e mais. Começa a desenvolver vestes balísticas, porque eu acho que tem tudo Já a tem. ver com o nosso tema e eu acho que é importantíssimo, porque hoje em dia, infelizmente, está difícil a gente conseguir andar com tranquilidade. Não que a pessoa vá se predispor a reagir, É. né? A gente sempre, numa situação de risco, numa situação em que a pessoa é abordada, a gente instrui a não reação. Mas, mais do que isso, a gente instrui a você andar atento de tal forma que você não seja surpreendido o tempo todo, infelizmente. Você sendo surpreendido, é muito difícil você sair dessa situação. E mais, principalmente se for policial. Nós que temos, né, carregamos essa marca, e em sendo reconhecido, seja pela carteira, ou seja, né, infelizmente, eles não têm dó, eles puxam o gatilho, e a gente tem que ter o treinamento para se desvencilhar da situação. Então a gente tem que trabalhar a reação, o que é diferente daquilo que a gente aconselha para o pessoal, né? Então, o bandido também tem seu risco. Ele também tem seu risco. Que sobrevive o mais treinado, né? Pessoal, a gente vai dar uma paradinha para os nossos breaks. Fiquem com a gente. Já voltamos com o Ops Adventure. Estamos de volta com o nosso programa Ops Adventure, hoje falando sobre motocicletas, direção defensiva de moto. Então, eu estava falando aqui com o Tid, com o Amaral, a respeito da equipamentos de segurança, né? Então, dois aspectos que me chamaram a atenção nesse contexto roupas balísticas, que a gente sabe que já existe por aí, acho que a gente tem que começar a comercializar, principalmente pela nossa escola Ops Adventure, porque lá tudo que diz respeito a operações a gente privilegia, né? E também um airbag para o motociclista. Ele infla, né? De imediato protegendo a coluna cervical, é uma jaqueta. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse material mais moderno aí que surgiu no mercado atualmente. Sim, de fato tem equipamentos novos chegando no mercado, mas eu queria antes só contar uma historinha assim, que você falou de um assunto muito interessante, que é ser capaz de prever uma situação de risco, né? Sim. E eu sou um exemplo de um caso que aconteceu comigo mesmo, que eu fui assaltado à mão armada na porta da minha casa, chegando com a minha moto. Por quê? Porque na hora que eu entrei na minha rua eu já me distraí. Porque eu conheço a rua, eu conheço
tudo que tem em volta. Então eu parei de olhar no espelho retrovisor. E depois que eu fui assaltado, inclusive quando ele foi embora, que eu vi minha moto indo embora, né, tchau, eu fiquei pensando como que eu não vi esse cara chegar atrás de mim? Como é que eu não vi essa pessoa chegar atrás de mim? Porque eu estava completamente fora de sintonia, né? Então não pode. A partir do momento que você subiu em cima de uma moto, você tem uma antena parabólica aqui que ela tem que funcionar o tempo inteiro. Você não pode descuidar um segundo. A hora que você só se sente seguro a hora que você estiver dentro da sua garagem, da sua casa. Ali você, ufa, cheguei. E olha lá, o seu portão automático foi rápido, né? Mas com relação ao equipamento de segurança, hoje nós temos duas grandes novidades no mercado, né? A primeira novidade é o colete airbag, que já fizemos testes, eu mesmo já testei, ele dispara, ele funciona, ele efetivamente funciona. Então, e tudo que vem a somar em termos de equipamento de segurança, a gente defende e aconselha o uso, né? Ele não se tornou obrigatório por lei, lógico que seria um exagero, né? Porque a gente seria o único país do mundo que teria um colete airbag obrigatório, mas um capacete que uma pessoa pode comprar por R$50. Sabe? Então não justifica um investimento de R$2, R$3.000 num equipamento, sendo que o órgão mais importante, o órgão vital, está no cérebro, né? Mas assim, se você tiver disponibilidade, se você tiver acesso, tiver verba e quiser investir, legal, vale a pena. O segundo é o colete balístico, que é colocado por dentro do casaco de motocicleta, né? Então o motociclista, ele passeando ou andando de moto na rua, o meliante não sabe que ele está com colete à prova de bala, né? E a comercialização dele ainda depende da licença do Exército, né? O Exército tem que liberar a licença para comercializar esse produto, mas ele já é feito sob encomenda, inclusive com licença do Exército. Então, o indivíduo que se interessar, o motociclista que se interessar, ele pode pedir por encomenda, ele vai receber o colete sob medida no casaco, tem uma autorização do Ministério da Defesa para poder utilizar, né? Porque ele é um equipamento militar. Né? Okay. Mas assim, também é outro equipamento que eu falo assim, olha, se você tiver acesso, se você puder comprar, se você tiver disponibilidade, compra, porque infelizmente a gente está vivendo uma situação onde a vítima é que tem que se defender e não a sociedade que elimina os bandidos. Né? É isso daí. Falando um pouco sobre a pilotagem em si, a pilotagem defensiva da motocicleta, queria que você aproveitasse, Amaral, e falasse quanto às tão vistosas curvas, né? Aquela história, nossa, eu vim raspando a pedaleira, o cara vem raspando o joelho no chão. O Tite vai me matar agora. No programa anterior até você comentou, a gente procura saber do aluno o que ele está fazendo ali, Sim. o que ele quer. Eu imagino que a maior parte dos alunos que vão procurar é porque quer correr com segurança. Né? Espero que disso se gere a consciência de que o chão é duro o suficiente para machucar. É quente, viu? Muito então, quente. Então eu queria que você passasse um pouco sobre isso. Quando a gente fala de curvas, às vezes a gente exagera um pouquinho, né? Mas no curso a gente tenta formar o aluno para ele entender os limites da moto. Você vai tentando fazer a curva até a hora que ela cai. Aí você fala, o limite é aqui, marca. Já aconteceu isso, Sim, né? Imagina. Inclusive comigo, com um aluno da minha garupa. Então eu queria que, além de você falar sobre o fazer as curvas, como você identifica esse limite? Existem 5 segredos da curva. 5 segredos. Então, o primeiro segredo é você conhecer os limites de inclinação de uma motocicleta. E são vários, existem vários modelos, existe um monte de situação. Existem motos que a gente fala que o limite é a pedaleira, mas existem motos que o limite é o escapamento. Então a gente tenta mostrar para o aluno esse limite, ponto. São 2 limites, limite físico, que são pedaleiras ou qualquer coisa presa na moto, que possa derrubar ou não. Né? Hoje as pedaleiras são retráteis, tem um monte de situação aí. E o limite de segurança que eu brinco que é a borda do pneu, ou o ombro do pneu, né? Onde tem uma elasticidade natural da borracha e que essa elasticidade pode ajudar um pouquinho mais aí, em inclinações um pouquinho mais fortes. Só que a gente não pode esquecer
do tipo de piso, né? Do tipo pneu, né? E tem um monte de coisas que a gente fala para o aluno, olha, não é assim, a gente está falando em uma pista seca, né? Assim por diante. O segundo segredo é você reconhecer que a curva tem 3 lados. A entrada, o meio, que a gente chama de cabeça, e a saída. Né? Então, entrada, cabeça e saída. Aí, você tem que falar para o aluno assim, o que você faz da cabeça para a saída? O que você faz da entrada para a cabeça? Né? Como é a aceleração, a desaceleração e a reaceleração de uma motocicleta? Aceleração, desaceleração e reaceleração. Retomadas. Como que ela se comporta na saída de curva? O que você espera dela? Terceiro segredo, olha para onde você quer ir. Porque fisicamente a moto te leva para onde ela quer. Né? E aí você está fazendo uma curva para a direita, ela vai para a esquerda. Primeiro, situação física, força centrífuga. Mas o principal disso não é nem a força centrífuga, é o medo, é a emoção, é a inclinação. Ali tem óleo, ai meu Deus. Então, o que mais pega é o fator emocional. Então, a gente fala assim, ó, calma, vamos com calma. Acelera. Olhar para onde você está indo, você olha do longe para perto, e não do perto para longe. Do longe para perto, você consegue escanear tudo que está na sua frente. De perto para longe, você só vê aquilo, você não vê o que está lá na frente. E quando a gente fala, olha para onde você cair, não é simplesmente olhar para a saída da curva. Às vezes não quer ir lá. Porque no meio da curva tem um buraco, tem óleo, tem tudo, você tem que desviar. O quarto segredo é polêmico. Porque a gente fala assim, mudança corporal, moto inclinada, corpo em pé. Moto inclinada, corpo inclinando junto com a moto, e assim vai. Mas essa explicação nada mais é do que o quinto segredo. Quando você mexe em cima da moto, o que você está fazendo com o guidão, Denis? Mexendo o guidão. Ou seja, você está esterçando, Com desde que certeza. seja mínimo, não é assim? Essa extersão que você faz, ou mexendo o guidão, ou pisando na pedaleira, ou sei lá o quê, porque vários instrutores falam uma coisa e todos estão certos, porque o que você faz com o seu corpo, você mexe sem querer o guidão. Quando você mexe, a gente está falando de esterçar. Fisicamente, esterçar a moto significa que você esterça para um lado, ela vai para outro. E aí a gente chama de contra-esterço. Esse contra-esterço é físico numa moto. Né? E isso, depois o Tite explica até melhor, né? Ele é professor de física também, viu? Ah, precisa. Aí, nesse contra-esterço é que você realmente faz a curva, é que você faz com a moto incline. Aliás, você não precisa nem fazer contra-esterço em curva, você pode fazer em reta. Pega lá na reta, não mexe corpo. Empurra o guidão minimamente. Vamos dar uma referência na mão do acelerador. Empurra o guidão minimamente para frente. Mínimo. Empurra. Você esterçou para que lado quando você empurra? Você esterçou o guidão para a esquerda. A moto automaticamente vai para a direita. Então, o quinto segredo é o resumo da curva. De tudo. Só que para você entender a curva, você tem que acreditar na inclinação, você tem que entender, ou você tem que saber onde você está nos 3 lados da curva. Né? Você tem que olhar para onde você quer ir, não para onde que a moto quer ir. Porque a moto foi feita para fazer curva, Denis. Mas ela não gosta. Ah, não gosta. Tem que ser adestrado. Porque ela quer ficar sempre em pé. Sério. A palavra moto, em latim, significa Em latim o quê significa mesmo? movimento. Movimento. Se ela estiver parada, Tá certo. Ela não é uma moto. Tite, não é uma moto. passa pra gente, complementa esses aspectos do que o Amaral comentou, a relação curva-velocidade. Porque a gente sabe que com menos velocidade, mais difícil é você, né, As colocar a manobras moto com velocidades menores são em pé, mais né? difíceis de fazer, realmente. Passa pra gente essa relação, curva-velocidade, porque a tendência é, não estou fazendo a curva, frear. E isso vai trazer o seu segundo tópico, a gente tem mais 5 minutos para falar sobre isso, que é a frenagem. Então, eu queria que você abordasse um pouco esses pontos. Então, a
A grande diferença de pilotar uma moto em relação ao carro é que você imagina que o carro pesa 1.000 quilos e o motorista pesa 70 quilos. Então, ele, em relação ao universo, não representa quase nada. É muito pouco. Agora, você pega essa mesma pessoa de 70 quilos e coloca numa moto de 100 quilos, ela representa muito nesse universo. Então, a postura dele em cima da moto vai determinar muito do comportamento da moto. E a curva é uma situação onde tem muito princípio da física atuando em cima da moto. Enquanto ela está em linha reta, ela está numa situação absolutamente confortável, não estável, que é uma coisa que muita gente confunde, né? A moto em linha reta, ela é muito menos estável do que na curva, por uma questão de física, né? Então, o motociclista ele se sente muito seguro na reta, a ponto de dar 300 por hora na estrada, né? Ele não sabe, mas você sabe que a 300 km por hora, a quantidade de borracha do pneu que encosta no asfalto é menor do que esse cartão aqui, a 300 por hora. Se ele precisar frear... Esse aqui é o seu cartão, inclusive. É meu cartão, inclusive. Menor do que esse cartão do TID Speedmaster, ok? Fica menor do que, ó, Geraldo Tite Simões. Passaremos o contato posteriormente. Esse mexa foi bom, hein? Ó, esse aqui sou eu. E quando ele se posiciona em curva, a área de borracha que entra em contato com o asfalto, ela triplica. Então a moto é um veículo muito mais seguro na curva do que em linha reta. Aí a pessoa fala, então eu posso fazer curva a milhão. Não, calma, não é bem assim. Tem fatores como atrito, tem fatores como rotação. A moto ela precisa de ter rotação em curva. Então o motociclista ele tem que entender que a moto em curva ela tem que manter uma faixa de rotação segura. Ele não pode puxar a embreagem, não pode usar o freio dianteiro. Tem que saber dosar o freio dianteiro e traseiro. Você quer ver uma coisa interessante? O automóvel tem um pedal de freio só, né? E na moto tem 2 comandos de freio. Tem o comando de freio da roda dianteira e o comando de freio da roda traseira. Por que fizeram isso com a gente? Por que não botaram só um comando de freio na moto? Por que no carro você vai lá e pisa no freio e pronto? E na moto você tem que ficar pensando, o dianteiro, o traseiro... A resposta está na física. O carro, quando ele faz curva, ele se mantém o tempo todo paralelo em relação ao asfalto, em relação ao piso. E a moto não, ela se inclina em relação ao eixo vertical. Então, quando ela está em curva, ela não pode utilizar o freio dianteiro. Se ela usar o freio dianteiro, a moto levanta e vai reto. Por isso que eles são isolados. Então, não é fácil pilotar moto. Engraçado que muita gente que é autodidata, quando chega no curso, fala assim, nossa, nunca ouvi falar disso. Pois é. Professor Tite Simões, até uma coisa só. Acho que é aí que está a diferença entre pilotar e dirigir. É a experiência. Essa pilotagem é a referência que você tem de manusear um equipamento, mas ao mesmo tempo equilibrar suas emoções. E aí, as aulas de vocês, elas são ministradas numa pista própria? Você tem uma escola própria? Como que é o seu ambiente físico para você passar para os nossos alunos? O curso Speedmaster ele é feito no autódromo mesmo, que fica em Piracicaba. Ele é um autódromo próprio para curso, para treino, né? A gente não realiza competição lá. Ele é feito geralmente aos finais de semana e é um dia de duração. Já o curso que a gente realiza em São Paulo é um curso feito uma grande área asfaltada, tem 4 horas de duração e aí é para motos menores, né? O Amaral é mais ou menos o mesmo perfil. O mesmo perfil desse de São Paulo dele. A minha área não é de pista, não é o curso esportivo, né? E sim o curso desse de São Paulo da Abetrans. Então eu tenho uma área com uma parceria de um supermercado aqui mesmo em Santo André, além de dar os cursos, ou de ministrar os cursos para alunos individuais, não patrocinados. Sim. Nós damos cursos para alunos patrocinados, segurados dessa seguradora, da Porto Seguro, e temos um espaço também asfaltado. E a gente monta, assim como aqui do curso do Tite aqui de São Paulo, a gente monta a pista por cones. Certo. E esses cones podem ser mudados dependendo da situação e do progresso de cada aluno.
Então, mas não é o curso para a pessoa tirar a habilitação de moto, Não. É para quem já sabe Exatamente, pilotar, exatamente. para pilotar com segurança, focando todos esses aspectos do que nós conversamos, e quem quiser acelerar um pouco mais, tem a pista própria que você trabalha lá no interior. Isso. Bacana. Para encerrar, vamos falar sobre o custo. Quem tiver interesse em procurar e fazer o curso com vocês, se vocês quiserem estar passando aí, queria ter ideia do custo, Tá. se a pessoa usa a própria moto ou se a moto é fornecida pela empresa. No caso da ABTrans, né, que é o curso que a gente faz em São Paulo, ele é um curso de 4 horas de duração. O valor é R$ 240 com a moto do aluno ou R$ 340 com a nossa moto. A gente tem motos de 110 a 300 cilindrada. O curso que eu faço em Piracicaba, que é o Speedmaster, o valor varia de R$ 1.400 a R$ 1.500, é um dia de duração e é com a moto dele, porque se ele cair, pelo menos eu não fico tão triste assim. Muito bom, bacana. Se eu quiser, então, aprender o limite físico da moto, raspar as pedaleiras no chão, é lá em Piracicaba. Pode raspar, inclusive, o joelho, o dente, se quiser também. Não, o meu já é raspado. Não. Essa é a vida de esporte de aventura, a asa delta já me quer pela metade, tá vendo? Já foi por aí, né? Seu custo, para a gente encerrar? O meu curso tem mais ou menos 6 horas, 5 horas e meia, 6 horas de duração. É feito com a própria moto do aluno. A intenção é de o aluno conhecer os limites de segurança que o modelo da moto que ele usa diariamente, essa é a intenção. E custa entre R$ 350 a R$ 390 reais, dependendo da situação de descontos. Para o segurado Porto Seguro, o curso é gratuito. A Porto Seguro paga para o segurado. Aliás, desculpa, a Porto Seguro não paga para o segurado. A Porto Seguro paga para mim, para o segurado fazer o curso. Muito bom, todo mundo tem que ganhar, não é isso? Com certeza, é para isso que a gente estuda, para isso que a gente se especializa e para isso que a gente busca o âmbito comercial, né? E é lógico, você que é cliente da Escola Ops Adventure, você tem um percentual de desconto aí, em virtude das parcerias que nós desenvolvemos aqui nas aulas e no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença, mais uma vez, obrigado pela presença dos convidados. Nossa, que agradecemos. Fique com a gente, estaremos em breve com mais um curso Ops Adventure. Um grande abraço a todos.